eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Vai ter um barulho de obra no fundo do vídeo, vocês me desculpem, não tenho o que eu fazer, não tenho o que fazer. Se você gosta aqui do Fadel News, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Chega! Tô puta. Caraca, o dia inteiro em silêncio pra começar a batucar na minha parede agora que eu liguei a câmera. Nossa, tá batucando muito na minha parede. Bom, enfim, vamos lá que não vai ter o que fazer, né? E eu quero começar esse vídeo falando sobre a Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, que agora também está sendo conhecida como a serial killer da feijoada, a serial killer estudante de direito, porque esse caso é bizarro. A Ana Paula está sendo descrita como uma verdadeira serial killer pela polícia de São Paulo, e ela está sendo acusada de 4 homicídios de janeiro até maio de 2025. Bom, vamos começar essa história bem do começo. Em janeiro, a Ana Paula, que é técnica de enfermagem e estava estudando direito no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que é da onde ela é, resolveu se mudar para São Paulo, para Guarulhos. Se mudar ela e a irmã gêmea dela para uma edícula. Caso você não saiba o que é uma edícula, é uma... como se fosse assim, tem uma casa, aí no terreno da casa, mas não é junto daquela casa, tem uma outra casinha pequena, que geralmente às vezes é só um quarto com banheiro, alguma coisa assim. Ela e a irmã vivem nessa edícula que fica na propriedade do Marcelo. Ela e a irmã, que se chama Roberta, elas são irmãs gêmeas, se mudam para essa edícula que fica na propriedade do Marcelo Rari Fonseca. Pois bem, no dia 31 de janeiro, a própria Ana Paula liga pra polícia. Liga pra polícia e diz que tá muito preocupada com o vizinho dela, que também é o locatário, né, o proprietário ali do lugar onde ela mora. Que ela diz que ela não vê ele tem vários dias e que ela chegou a bater na porta e ninguém atendeu. Então, a polícia vai lá pra verificar e quando a polícia chega lá, assim que eles entram na casa do Marcelo, que tinha 51 anos, eles imediatamente já sentem um cheiro fortíssimo. E eles encontram o Marcelo morto, aparentemente já há vários dias, né? O corpo já estava num estado até que meio avançado de decomposição. Imagina só, 31 de janeiro, um calor do inferno ali em Guarulhos, então assim, o que acelera ainda mais esse processo, né, de decomposição do corpo. E o caso, inclusive, ele assim foi investigado e tal, né? Mas ele acabou sendo arquivado e dada a morte do Marcelo como causas naturais. E aí aqui, ó, é que tem alguns pontos interessantes dessa história. É que assim, tem a câmera, né, a body cam do policial que vai lá, né, atender o chamado da Ana Paula na casa do Marcelo. Tem a gravação ali, né, e é visto quando o policial fala pra Ana Paula que o Marcelo foi encontrado morto, que ela dá um sorrisinho. Ela dá um sorrisinho e depois ela esconde o sorriso e finge um choque. Além disso, tem alguns outros comportamentos que foram super esquisitos da Ana Paula, mas que mesmo assim eles resolveram arquivar o caso depois, né? Que é, por exemplo, que ela queimou um sofá, que teria sido o sofá onde ele foi encontrado morto depois da polícia aparecer lá e tal. Muita gente acredita que pode ser pra retirar, né, queima de alguma prova. Além disso, ela começou a ter problemas depois da morte do Marcelo com a família do Marcelo, porque ela começou a dizer que ela era a inquilina, que ela morava ali, que ela morava naquela casa, inclusive, assim, saiu da edícula e foi pra casa, né, do Marcelo. Disse que ela tinha pagado aluguel e que era dela, então, que ela era a inquilina, se recusou a sair, sendo que a família, que tinha ficado com essa casa de herança, queria que ela saísse e ela não saía. Além disso, como quando eles chegaram lá, a polícia deu de cara com essa morte e achou que era de causas naturais e tal, eles acabaram jogando fora algumas coisas que pode ser que viessem a ser provas, né? Algumas coisas que poderiam linkar a Ana Paula a esse assassinato, mas que agora não existe mais, como por exemplo um sanduíche que estava lá em cima da mesa que eles simplesmente jogaram fora. Enfim, nada aconteceu. Feijoada, inclusive é um presságio do que vai vir a seguir. E a Ana Paula, aparentemente, né, teoricamente, até porque tudo que eu vou falar aqui nesse caso é das investigações da polícia, não teve um julgamento, a Ana Paula não foi julgada ainda, então não tem como a gente dizer que ela é culpada necessariamente por todas essas coisas, é tudo o que está sendo dito pela polícia na investigação, tá? A Ana Paula, então, teria, teoricamente, nesse safado dessa,
E aí, a gente vai pro que seria a segunda vítima da Ana Paula. Pois bem, a Ana Paula conheceu a Maria Aparecida Rodrigues num aplicativo desses de relacionamento não mencionados. E aí eu vi muitas matérias dizendo que elas eram amigas, mas outras matérias dizendo que elas acabaram criando ali um vínculo afetivo, né? Um relacionamento afetivo. Fica meio que dúbio aí se no final elas meio que estavam namorandinho, assim ou não, porque eles não querem falar, porque é aquela grande coisa de livros de história, né? Eles eram grandes amigos, eles até moravam juntos. Enfim, não é esse o ponto da história. Se conheceram num aplicativo de relacionamento. A Ana Paula não estava usando o nome Ana Paula nesse aplicativo, ela usou o nome Carla. Então ela era conhecida como Carla, que muito conveniente pra ela, né? Que se alguém falava, não, né, a minha mãe, a Cida, como ela era conhecida, né? Tava saindo com uma Ana Paula. Não, ela tava saindo com uma Carla. A hipótese que a polícia tá investigando é que ela tava usando tudo isso, que ela tinha arquitetado de conhecer a Cida e tudo mais, como uma vingança contra um policial que ela tinha se relacionado antes. E aí aqui, não sei, né, se já tinha sido tudo pré-determinado por ela desde o início, que ela iria usar a Cida pra se vingar do policial, ou se ela só achou muito conveniente usar a Cida para se vingar desse policial. Mas enfim, de fato ela teria utilizado a Cida para se vingar. Esse policial, ele era casado, né? Então a Ana Paula, ela era a amante do policial. Então as duas tinham ali um relacionamento e a Carla, aspas no Carla, porque na verdade era Ana Paula, né? Ela sempre fazia muito a cabeça da Maria Aparecida contra esse ex-policial. Falava várias coisas, dizia que ele ameaçava ela, isso horrível, falava várias coisas pra ela. Pois bem, no dia 10 de abril, a Ana Paula convida a Maria Aparecida pra ir na casa dela, pra, enfim, né, comer um bolo e tal, não sei o quê. A Maria Aparecida comeu esse bolo, voltou pra casa e ela foi encontrada depois, no dia seguinte, no quarto dela, com espuma na boca, parcialmente despida e morta. Sintomas, inclusive, essa coisa da espuma na boca, compatível com envenenamento. Segundo a investigação da polícia, o bolo servido pela Ana Paula estaria envenenado com uma substância que é chamada Terbufor, que é como se fosse, é praticamente um chumbinho, tá? Mas que é usado como pesticida e que é venenoso não só para as pestes dos agricultores, né, como também para humanos, como todo pesticida geralmente só que, né, depende da dosagem. O corpo, ele foi encontrado pela irmã da Cida, né, que é a Maria Aparecida, que estranhou que a irmã não estava respondendo as mensagens, resolveu ir até o apartamento e encontrou a irmã morta. E aí aqui que tá assim, quando a polícia chegou lá, a Ana Paula já estava meio que por lá, usando o nome de Carla, tá? Se identificando como Carla, e perguntando o que tinha acontecido. Ela já tava lá. Nesse caso, não foi ela que ligou pra polícia, mas ela tava lá, tipo assim, enfiando o nariz dela onde ela não tinha sido chamada. Ela tentou ali se apresentar como se ela fosse uma amiga muito preocupada. E, inclusive, ela começou a, assim, por exemplo, ela tava se demonstrando assim, metendo o nariz demais realmente onde ela não tinha sido chamada, porque depois ela ainda chegou a ligar pro delegado, por exemplo, pedindo mais informações. A polícia, durante as investigações, eles viram que o celular da Maria Aparecida tinha sido usado algumas horas antes para enviar algumas mensagens para a esposa do tal policial, dizendo que o marido traía ela e que ele ia pagar por isso. E aí o que a polícia tá dizendo é que quem fez essas mensagens, né, foi a própria Ana para tentar incriminar a esposa do policial. Também foi encontrado um bilhete, como se fosse a Maria Aparecida que tivesse escrito com a letra dela, falando sobre esse policial, dizendo que ele era um homem perigoso, uma coisa meio assim, mas meio enigmática um pouco. Que a hipótese que a polícia trabalha é que a própria Ana Paula teria meio que forçado a Maria Aparecida a escrever. Tudo isso para tentar culpar a morte da Maria Aparecida nesse policial, porque a grande vingança dela não era matar a Maria Aparecida, né, teoricamente, essa é a hipótese. Na verdade, a Maria Aparecida morreu. Isso daí não é vingança nenhuma. A vingança seria esse policial ser preso pela morte da Maria Aparecida. E a Ana Paula, ela começou a fazer muitas perguntas, a se interessar demais, a querer perguntar como é que tava indo e tal. E isso
foi o primeiro sinal de alerta da polícia de que tinha alguma coisa de estranho com ela. A morte da Maria, ela primeiro foi dada como suspeita, sem um laudo conclusivo. E aí, para tentar ainda, assim, corroborar mais com essa hipótese de que teria sido esse policial que teria envenenado, né, a Maria Aparecida, etc., a Ana Paula, ela ainda enviou um bolo, teria enviado, né, um bolo envenenado para a faculdade. E ela mesma ligou para a polícia dizendo: tem um bolo envenenado aqui. E a polícia pergunta: como que você sabe que o bolo tá envenenado? E ela fala: não, porque dá pra perceber, tá com um cheiro muito forte. E aí ela mostra as mensagens e tal, né, que ela teria enviado do celular da morta, né, pro celular e tal. Tô sendo ameaçada e tal, etc. Tudo pra tentar culpar esse policial. E aí tudo isso, né, vai adicionando nessa coisa aí da polícia começar a achar que tem alguma coisa de estranho com a Ana Paula. Mas isso foi em abril, né? Eles ainda tinham que fazer investigações e tal. Enquanto, né, tá rolando tudo isso, a Ana Paula, ela não parou ainda de matar. A Ana Paula vai pro Rio com uma viagem toda paga por uma colega de faculdade dela. É dito que a Ana Paula tinha uma dívida com essa colega da faculdade, que se chama Michele, e que ela iria matar o pai da Michele como pagamento dessa dívida. Não fica claro o que seria essa dívida exatamente, mas, enfim, iria lá matar o pai dela por isso. Daí é o Nil, o pai da menina, Nil, acho que é Nil que pronuncia. Ney Correia da Silva. Ele já era um senhor e ele não comia mais comida sólida. Então, ela teria colocado o veneno numa feijoada, né, batido, feito tipo um caldinho ali de feijão e dado pra esse senhor. Ele comeu só 2 colheradas da feijoada, não gostou, eu acho, talvez, passou mal. Ele chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu. Inclusive, a Michele, filha do Ney, ela tá presa preventivamente por causa desse crime também, né? De ter encomendado, teoricamente, o assassinato do pai. E aí aqui não acabou, porque no dia 23 de maio, a gente tem o que seria a última vítima da Ana Paula. O Haider, ele era um imigrante da Tunísia, que morava em São Paulo. E ele e a Ana Paula tinham um relacionamento ali amoroso. Acontece que o Haider quis terminar com a Ana Paula, e a Ana Paula não gostou nada disso. E ela teria simulado que estava grávida pra tentar pressionar ele a ficar com ela. Só que não colou. Não colou, então ela resolveu que não vai ficar comigo, também não vai ficar semigo, não. Que ela iria matar o Haider também. Dessa vez foi um milkshake que ela envenenou. E ele faleceu um pouco depois de apresentar sintomas também de envenenamento. Quem primeiro foi a primeira pessoa a acionar o socorro foi um funcionário do prédio onde o Haider morava. Mas a Ana Paula, depois da morte, ela também foi à polícia para comunicar esse óbito. Ela acabava sempre indo na polícia, estando presente de alguma forma. Talvez ela não fosse a primeira pessoa que comunicava, mas ela queria participar ali de todas as investigações de alguma forma. Nesses casos todos, ela estava sendo apresentada como testemunha. E a polícia, mais uma vez, né, achando tudo aquilo muito estranho e investigando todos esses casos. Ainda por cima, depois disso, tá? Depois da morte do Haider, a Ana Paula ainda começou a causar com a família do Haider, dizer que ela queria se casar com ele, que ela tinha direito de se casar com ele e de ir pra Tunísia com eles, que é muito estranho, porque ele já tinha morrido, como você vai casar com um morto? Dizia que estava grávida dele pra família. Enfim, a polícia conseguiu fazer essa ligação, né, da Ana Paula, por ela estar sempre ali presente em todos os assassinatos, sempre gostar de ligar, sempre gostar de aparecer ali na delegacia. A coisa foi ficando estranha. Descobriram, então, nas investigações, a Ana Paula, no momento, está presa preventivamente e foram descobertas várias coisas na investigação da polícia até agora, né? Por exemplo, as mensagens que ela trocava com a Michele se referiam a TCC como esses assassinatos que ela estava fazendo por encomenda, digamos assim. E o plano da Ana Paula seria depois cobrar R$4.000 por assassinato, que eu achei extremamente barato. Sim, não tá nem valorizando o trabalho. Na casa dela, né, quando a polícia foi investigar o apartamento dela, a casa dela, eles encontraram a substância que teria sido usada também para assassinar essas pessoas, a mesma substância, que é esse negócio que é tipo um chumbinho, né, um agrotóxico tipo um chumbinho. E aí, alguns casos, por exemplo, como o do Marcelo, ele foi reaberto depois de que foram descobertas todas essas coisas e olhando pelo modus operandi da Ana Paula, ele
eles reabriram o caso para tentar investigar mais o que tinha sido dado antes como uma morte de causa natural. A irmã gêmea da Ana Paula, a Roberta, também está sendo investigada por participação em todos esses homicídios, assim como a Michelle, né, como eu falei, por ter contratado a Ana Paula para matar o pai. E o que está sendo dito ali é que ela tem um perfil realmente muito controlador, possivelmente sociopata ou narcisista, de querer controlar, inclusive, até as investigações da polícia. Por isso que ela sempre se fazia presente ali, se apresentava como testemunha ou ligava para a polícia para tentar manipular de alguma forma essas investigações. O delegado também disse que ela aparenta ter um prazer na morte das pessoas. Além disso, a Ana Paula também teria admitido, né, confessado de 2 dos crimes que ela está sendo acusada. E ela disse que ela testava esses venenos, né, nos cachorros. Ela tinha um marido, um ex-marido que não morreu, tá? No Rio de Janeiro. E ela testava esses venenos no cachorro. Ela teria matado pelo menos 10 cachorros nesse processo de ver qual é a dose, ver o que fica com gosto, o que não fica com gosto. A polícia também encontrou registros online que mostra ela pesquisando sobre esses venenos também. Inclusive, essa história do ex-marido, ela é muito interessante, porque o ex-marido, ele tá vivo. Mas ela aparentemente ameaçava, chegou a ameaçar o ex-marido, né? Causava ali no relacionamento, e ela teria, inclusive, vendido a casa do ex-marido quando ele não tava. Simplesmente pegou e vendeu a casa dele. Ela também teria incendiado um barraco da família, quebrado outras coisas na casa, né? E teria até impedido, e ela também teria, inclusive, impedir o direito de ir e vir dele. Basicamente uma coisa meio tipo um cárcere privado. Isso é o que a gente sabe sobre esse caso até agora, né? Muito possivelmente pode ser que seja descoberto novas coisas. A polícia, inclusive, trabalha com a possibilidade de haverem outras mortes que não foram descobertas ainda. Mas caso apareça mais alguma informação nova sobre esse caso, a gente atualiza aqui. A gente tem também novas notícias sobre as investigações dos envenenamentos por metanol que ocorreram principalmente no estado de São Paulo. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, os casos diminuíram muito na última semana, mas eu acho que ainda é importante manter um certo nível de cuidado. Mas uma das possibilidades que está sendo investigada pela polícia agora é de que esses envenenamentos tenham acontecido, olha o efeito borboleta, porque uma empresa que vende bebidas falsificadas, né, faz bebidas falsificadas, né, essas coisas assim, comprava etanol, que é o álcool que a gente bebe e também que é o álcool que a gente bota no carro. Comprava etanol do posto de gasolina porque é mais barato. E aí compraram esse etanol do posto de gasolina que estava adulterado com metanol. Essa é uma das possibilidades que está sendo trabalhada. O que a polícia disse até agora é que parece que já foi meio que descartado a possibilidade desse metanol ter sido um subproduto de alguma destilação mal feita ou algo do tipo. É importante dizer que ainda não se sabe com certeza a origem de tudo isso. Isso é mais uma possibilidade que está sendo investigada. Então, tomem muito cuidado ainda. E agora, oficialmente, nós estamos no cessar-fogo da guerra entre... Guerra não, né, gente? Desculpa, entre... Do que estava acontecendo, do genocídio que estava acontecendo em Gaza. Aqui eu acho que é muito importante a gente deixar uma coisa claro, né? Vocês se lembram que no outro vídeo eu falei assim, isso não significa que acabou a guerra. Isso não significa que o conflito está terminado. Isso só significa que Israel vai voltar a um modus operandi anterior, aonde eles matavam palestinos com menos frequência. Aonde talvez eles não estivessem bombardeando a cidade de Gaza todo dia. Foi feita a troca de reféns, foram 20 reféns israelenses que estavam sob o controle do Hamas, trocados por em torno aí de 2.000 prisioneiros palestinos que estavam sob o controle de Israel. Esse prisioneiros aí é um pouco assim, há controvérsias, porque na verdade desses 2.000, só 250 de fato tinham sido condenados por alguma coisa, tinham passado por todo o processo de condenação. Os outros, em torno de 1.700, não tinham, de fato, passado pelo processo legal de ser condenado por alguma coisa. Foram pessoas que foram detidas sem uma acusação formal de nada e estavam detidas desde então. Teve alguns problemas ali no início, porque também foi prometido que o Hamas iria enviar de volta os restos mortais
dos prisioneiros que morreram. Só que deu uma merda aí, porque eles atrasaram nessa entrega desses restos mortais. Porque o Hamas disse que eles estavam com dificuldade de encontrar esses corpos, porque muitos deles estavam sobre os escombros dos prédios que Israel bombardeou. Ou seja, que grandes chances de que essas pessoas, na verdade, tenham sido mortas por Israel num bombardeio e não pelo Hamas. Então, eles tinham dificuldade de encontrar num escombro, com vários outros corpos, quem é o prisioneiro. E aí atrasaram, e aí Israel tava todo mundo puto. Inclusive, eles chegaram a bombardear. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, tá? Que Israel chegou já a matar palestinos desde que houve esse cessar-fogo, tá? Não é como se tivesse parado totalmente. Mas, enfim. E aí, o Hamas disse que estava com dificuldade de encontrar essas pessoas e acabou enviando alguns corpos. E um desses corpos, desses restos mortais, não era de um refém. Era de uma outra pessoa que deixou Israel muito puto. Então teve ali alguns conflitos, mas que parece que não fizeram o acordo desandar. Inclusive, Israel ainda está esperando os restos mortais de várias outras pessoas. E aí aqui, eu acho que também é outra coisa que é importante de dizer os palestinos estão voltando para casa. Que casa? Os vídeos dessas pessoas voltando para a cidade de Gaza, essas pessoas estão voltando para nada. Elas estão voltando para escombros. É muito triste na internet, mas muito bonito de ver a resiliência das pessoas ao mesmo tempo, né? As pessoas que chegam nos lugares onde elas moravam e elas começam a reconstruir, né? A casa, fazer um projeto de reconstrução. Eu acho lindíssimo ver como eles têm uma resiliência muito grande de espírito, de pegar e falar, eu vou reconstruir. Mas nenhuma dessas pessoas merecia estar passando por isso. Assim. Nenhuma das pessoas merecia estar tendo que reconstruir nada, passar por nada disso. E aí aqui o Trump tá querendo levar todo o crédito, né, por causa disso. Que foi por isso que ele colocou toda essa pressão, porque ele queria muito, muito, muito levar o crédito por esse cessar-fogo. Mas a verdade é que o Egito e o Catar já estão há meses nessa negociação também para que acontecesse esse cessar-fogo. E, obviamente, tem muita pressão de todos os lados. Pressão de vários países na Europa, vários países que chegaram a reconhecer a Palestina como um país, por exemplo. Pressão até de próprios israelenses dentro de Israel. Exaustão econômica, fora toda a pressão pelo colapso humanitário que estava acontecendo em Gaza, do genocídio e, assim, a galera morrendo de fome. São muitas coisas que aconteceram e que o Trump tá tentando levar o crédito todo, sendo que é uma equação um pouco mais complexa que isso. E outra coisa aqui é que houveram alguns comentários online de pessoas querendo dizer que os Hamas só estava devolvendo homens como reféns. Sendo que as mulheres, na verdade, já tinham sido entregues há muito mais tempo. Eles entregaram as mulheres primeiro. Então, assim, né, cuidado com os comentários que você vê na internet. É possível que a gente veja esse conflito desescalonar agora. Não significa que ele acabou. Não significa que todo mundo em Gaza vai estar em paz e que tá tudo certo. Não significa que não possa piorar depois de novo no futuro. Mas por agora, muita gente muito positiva de que as coisas vão melhorar, ou talvez pelo menos voltar a ser como elas eram antes de outubro de 2023, talvez. E aí aqui eu quero comentar sobre o vídeo da Kéfera que viralizou. A Kéfera fez um vídeo ali no Instagram onde ela fala sobre como foi difícil crescer, tendo todos os seus pensamentos expostos, né, gravada ali com câmeras de tudo que ela pensava, que as pessoas esperavam que ela fosse uma pessoa muito perfeita, mas que ela teve ali todos os pensamentos, tudo que ela acreditava exposto pro mundo quando ela era uma adolescente. Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu? Vídeo esse que tá sendo muito criticado pelas pessoas, porque, em primeiro lugar, a Kéfera começou a gravar vídeo quando ela tinha 17 anos. Beleza, ainda é adolescente, mas já tá com quase 18, já tá no finalzinho da adolescência, iniciando a sua vida adulta. E também porque a Kéfera não era obrigada por ninguém a gravar, ela mesma ligava a câmera, ela mesma arrumava tudo, ela mesma, né, botava ali a câmera e falava o que ela queria. Então ela tá sendo realmente muito criticada por causa desse vídeo, né? Muita gente dizendo que ela tá querendo se passar ali de uma pobre coitada, como se tivesse alguém forçando ela, como muitas vezes acontece
hoje em dia, né, que a gente vê vídeos de conteúdos de crianças, né, que são filmadas pelos pais e são crianças mesmo, são muito expostas ali, né. Eu, particularmente, eu consigo entender o conceito, porque eu e a Kéfera, a gente começou na mesma época, a gente tem praticamente a mesma idade, e eu consigo entender o conceito de, sim, a gente se expôs nova, mas eu vou falar aqui do meu conhecimento de causa, de pessoa que esteve numa posição muito parecida com a Kéfera, apesar de sempre ter tido números muito maiores do que os meus, né, e uma exposição muito maior, mas o meu conhecimento de causa de estar aqui na internet, falando com vocês há muitos e muitos anos, e de conhecer várias outras pessoas que passam pela mesma coisa. É sim muito difícil a exposição. Te dá vários probleminhas na cabeça. Mas todo trabalho, ele vem com os seus ônus e seus bônus. A única coisa é que eu sinto que nós nos sentimos muito expostos e a gente sente que as pessoas não se relacionam com a gente, sabe? Porque elas não conseguem entender o que é. Mas, todavia, entretanto, a gente também não consegue entender a pressão que é de você estar num escritório todo dia, de você ter que conviver com aquelas pessoas, com um chefe, com várias outras coisas. Cada trabalho vem com os seus ônus e seus bônus. E aí, não adianta a gente querer arranjar desculpas e pessoas para culpar, formas de culpar pelos ônus do nosso trabalho. Vai da gente, independente da posição que a gente tiver, de que trabalho a gente tenha, da gente encontrar jeitos em volta daquilo que a gente não gosta do nosso trabalho, ou a gente arranjar alguma outra coisa. Eu entendo que realmente, assim, basicamente todo mundo que eu conheço que trabalha com internet, que faz vídeo na internet, de alguma forma ficou dói da cabeça. Mas eu também posso dizer a mesma coisa para praticamente todo mundo que está inserido no capitalismo, só que de jeitos diferentes. As pessoas ficam dói da cabeça de jeitos diferentes. É que o nosso dói da cabeça de pessoas que se expõem, né, para um público, é um dodói da cabeça que é muito parecido. E aí ele não é... A gente se entende aqui, mas as outras pessoas não entendem a gente. E causa esse distanciamento, assim, de você tentar mostrar para as pessoas o que é ruim e as pessoas não entenderem. Mas não vai entender mesmo. É o ônus do nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente não vai entender o ônus do trabalho das outras pessoas. E não é culpa dessas outras pessoas que a gente se meteu numa coisa dessa. A gente tem que trabalhar dentro da gente pra gente resolver esses probleminhas que a gente fica na nossa cabeça. De encontrar novos jeitos de se expressar, de encontrar novos jeitos de se relacionar com aquilo que a gente faz. Eu, graças a Deus, eu resolvi esse meu problema praticamente hoje em dia, sabe? Mas eu entendo que é muito difícil. Eu entendo o que ela queria passar, mas não tem como justificar isso dessa forma que ela queria justificar. Porque no final, é isso, fez porque quis, tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim, e não é culpa de ninguém. Literalmente não é culpa de ninguém. Mas é por isso que eu sempre falo pra todo mundo que, ainda mais hoje em dia que a gente já consegue entender melhor essa coisa da exposição na internet, de tomar cuidado com a exposição das coisas que você publica na internet, como você se expõe, né? Sim. Talvez na nossa época a gente não tivesse tanta noção, mas hoje em dia já é mais fácil ter. E pode ser uma coisa, sim, que vai te causar problemas pelo resto da sua vida, você pode se arrepender, então tem que tomar cuidado mesmo. Mas, talvez não dessa forma que a Kéfera se expressou ali, realmente foi difícil de colar. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!